Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. No programa de hoje, a força feminina no comando da brincadeira junina mais amada dos maranhenses é mais uma vez tema do Toda Mulher. São mulheres que lutam para preservar a tradição e fomentar a cultura na comunidade onde vivem. Mulheres que atuam nos mínimos detalhes, desde a organização da logística do grupo, ao tema, à toada, até na escolha dos paetês, canutilhos e lantejoulas que dão brilho às indumentárias e ao bordado do couro do boi. Além, é claro, da fé e do compromisso com a tradição. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada e neste momento apareço no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, eu visto uma blusa preta e uma calça xadrez. A convidada do Toda Mulher de hoje é a Gláucia Oliveira. Ela está há 9 anos presidente do Boi de Itapari, um grupo de Bumba Meu Boi, sotaque de orquestra, cujo objetivo é resgatar a história da literatura em cada apresentação. Muito bem-vinda, Gláucia, ao Toda Mulher. Muito obrigada, Márcia. É uma honra estar aqui falando da cultura popular. É algo que eu gosto de fazer e gosto de falar também, né? Estar à frente de um grupo folclórico, né? É um desafio. E é interessante essa missão do Boi de Itapari, não é? De fazer esse resgate da cultura popular, dando ênfase à literatura maranhense. Esse ano o enredo, o Dono do Mar, foi o tema do grupo, das apresentações desse grupo, que tem como homenageado o José Sarney, o ex-presidente da República, que também é um grande escritor. A TV Assembleia fez uma reportagem especial mostrando um pouquinho da história de vocês. Eu queria que a gente acompanhasse junto, e você também acompanhe. Em 2024, o Boi de Itapari, que ainda é um menino de 9 anos, brincando nos arraiais juninos, faz uma homenagem a um gigante da política nacional, o maranhense José Sarney. O ex-presidente Sarney e sua obra O Dono do Mar são o tema do Boi de Orquestra que vem encantando São João do Maranhão com arte, cultura, história e literatura. Este ano, depois de 6 meses de pesquisa, o grupo traz ao público um pouquinho da grande produção literária de Sarney, membro da Academia Brasileira de Letras. Tinha um trabalho de pesquisa, realmente, foram exatamente uns 6 meses, né? Logo em seguida a gente já começou a pesquisar, já procurou buscar informações, até porque o livro retrata a regionalidade ali de Panacoatira também, dos pescadores. Então tudo isso veio ainda a valorizar mais ainda, né, o Bumba Meu Boi através do livro, da obra e da história contada, né? A toada, o colorido das indumentárias, o azul e o branco prevalecendo na roupa de índias e vaqueiros, o miolo do boi. Tudo foi pensado com base no enredo central de O Dono do Mar, romance publicado em 1995 por Sarney, que narra o universo mítico e real de pescadores com base nas tradições do povo maranhense. Esse ano foi escolhido o Dono do Mar, isso a gente já vem falando desde o ano passado, para a gente abrilhantar, para a gente mostrar a nossa temática, o nosso trabalho e trabalhar uma obra de um escritor maranhense e ex-presidente como José Sarney. A gente tem que realmente mostrar o nosso trabalho através da obra dele, através das nossas toadas, das nossas indumentárias. Então tudo retrata a vida de um pescador dentro da obra O Dono do Mar. E esse ano cantar José Sarney, cantar O Dono do Mar, pra gente é maravilhoso. Um tema que busca a realidade daquele povo, daquela ilha, daquela praia ali, Cururupu, Panacoatira, dos pescadores, né? Uma história muito maravilhosa que a gente traz pra canção e traz pro São João, na verdade, e coloca no Boi de Itapari a voz, o brilho, o encanto que é o Boi de Itapari. Eu estou aqui, ó, no meio de Catirina, Pai Francisco e o miolo, e outro miolo do Boi de Itapari, vestida toda de azul para representar o mar, que é o grande tema deste ano, Dono do Mar.
Isso, eu estou todo de azul, né? Os tons de azuis representando as cores do mar, né? Em homenagem ao nosso grande ex-presidente José Sarney pela sua obra belíssima, né? E o Itapari todos os anos vem com um tema, né? E esse ano a gente vem representando o livro Donos do Mar, né? E estamos aqui nos arraiais, abrilhantando. Eu espero que todos estejam gostando do nosso espetáculo, estamos dando o melhor da gente. 9 anos que o boi está nas ruas e ano que vem, se Deus quiser, viemos mais bela ainda. Agora sim, vou falar agora com o pai Francisco aqui. O pai Francisco está vindo aqui de pescador, porque assim, falar do Dono do Mar, da obra de José Sarney, e não falar dos pescadores, então assim, tem rede de pesca e tudo. Rede de pesca e tudo, caracterizado para homenagear esse grande homem maranhense que fez a história no Brasil. E a satisfação é muito grande. Assim, é o meu 2º ano no boi, mas estou muito feliz aqui, a família Itapari. Como é que você se sente representando a cultura, a literatura, uma obra literária? A emoção é muito grande, e, assim, sem palavras para descrever no momento, mas muito feliz, muito feliz. O Boi de Itapari todos os anos destaca nossa riqueza literária com muito brilho e emoção. Hoje são cerca de 60 brincantes no grupo, que nasceu no município de Panacoatira e se enraizou em São Luís. Eles fazem, em média, 3 apresentações por dia, depois de vários meses de ensaio, e estão prontos para encantar o público. Belíssima apresentação. Eu não tenho como não se encantar, né? Pela nossa cultura, pela cultura do Maranhão e por esse belíssimo São João. Lindo, lindo, lindo demais. Perfeito. Então, que linda essa matéria, essa reportagem sobre o Boi de Itapari. Mas eu quero saber mais detalhes dessa história. Quando de fato começa e onde começa essa história do Boi de Itapari, Gláucia? Então, Márcia, é uma história assim, a gente vai voltar 9 anos atrás, né? O Boi de Itapari, ele surgiu com a necessidade de resgatar a história local. Veio primeiramente um instituto, né? A gente tinha vários projetos. Dentre eles era o projeto Gamboa, do meio ambiente, que a gente focava muito a ideia do meio ambiente, de coleta de microlixos na praia, né? E dentro desse projeto, dentro do projeto do Instituto, nós precisávamos desenvolver um projeto cultural, né? E daí veio a ideia do Bumba Meu Boi, de orquestra, porque lá em Panacoatira, em São José de Ribamar, tem a tradição de boi de matraca, né? Tem o boi de Ribamar, né? Tem o boi de matraca sítio do Apicum. Boi da Matinha, exato. Então, ali na região de Ribamar é muito centrado o sotaque de matraca. E aí eu disse, gente, dentro do projeto do Instituto, vamos ver a ideia de um projeto do Bumba Meu Boi, né? Eu já tinha dançado Bumba Meu Boi, já tinha uma história, né? Já fui índia e tal. E aí eu disse, não, vamos desenvolver esse projeto do Bumba Meu Boi e vamos começar pelo nome. Tem que ter um boi, o boi tem que ter um nome, né? Então, a gente pensou resgatar uma história do lugar onde a gente estava morando, Panacoatira, Itapari, Ponta Verde, a gente saiu divulgando aí como que a gente vai resgatar esse nome. Aí veio o nome Itapari, o que é Itapari, né? Aí eu já, historiadora, né, e disse assim, vamos colocar Itapari, resgatar o forte do Itapari, que é da época da colonização do nosso estado, 1612, 1614, entre portugueses e franceses, né, tinha um forte do Itapari. E aí sim ficou o nome Boi de Itapari. Agora, Itapari é um nome indígena? Itapari é um nome indígena. E qual, né? Tem algum significado? Itapari, a gente... na verdade, como é indígena, como os indígenas descobriram o nome, colocavam o nome, né? Era muito a questão da paisagem. Tinha umas gamboas, né? Tem gamboas, são 7 gamboas na região de Panacoatira, que é gamboas. É uma bacia de pedra na praia de Panacoatira, são várias pedras juntas. Daí a gente fica na dúvida, por que os indígenas os utilizavam? Se era para ver a subida da água, se era para pegar peixe, ou se era para ver o horário. Então, vem dali, como se fosse um pano de pedra, né? Exatamente isso. Então, a gente fica assim, não é exatamente, mas a gente tenta buscar ao máximo o significado dessa forma, através das gamboas.
Mas é sempre muito interessante, tem sempre, no nome indígena tem sempre um significado muito interessante, muito bonito, né? E aí vocês decidem criar um grupo de Bumba Meu Boi de orquestra numa área, numa região onde o boi da matraca é predominante. E aí foi o desafio. Veio um desafio, porque a maioria dos jovens dançava matraca, né? A maioria dos jovens de Panacoatira sabiam dançar matraca. Aí veio as oficinas, como desenvolver as oficinas para dançar orquestra. Aí foi um pouco mais desafio, porque como trazer para o boi de orquestra, como implementar ali um novo ritmo ali na comunidade. Mas, assim, foi bem lindo. No primeiro ano, era muito jovem, era tipo 14 anos, 12 anos, era uma galerinha bem jovem mesmo. Era um boizinho de Itapari. Era um boizinho de Itapari. Daí, sim, veio ganhando, né, repercussão, e a gente ficou ainda 7 anos lá em Panacoatira, com boi, com sede, com os bordados, né? E aí, de 2 anos para cá, o boi realmente necessitou vir para a capital, né? Porque a demanda era muito grande de apresentações e era muito longe para voltar, o percurso, né? Tudo isso. Mas, atualmente, nós estamos aqui em São Luís, né, com boi há 2 anos, e a gente tem, assim, muito a agradecer, porque a gente tem ganhado bastante espaço nos arraiais com a história, porque o boi de Itapari, ele nasceu exatamente com essa ideia de contar a história do nosso estado, além de desenvolver a literatura do nosso estado Dar também. essa visibilidade, não é? Exatamente. Porque não é incomum conhecermos pessoas que não conhecem, que não sabem... nunca leram os autores nossos, né? Sim. E aqui é a terra dos poetas, não é? Atenas brasileira. Atenas brasileira. Mas, para contrariar, tem muita gente que não conhece nossos autores. É bem importante essa missão de vocês, de fazer esse resgate, de dar essa visibilidade. Então, vocês trouxeram histórias de grandes heróis do passado, né? Nossos heróis. E nessa edição... O tema foi O Dono do Mar, que é um livro, não é, do ex-presidente José Sarney, que é também inspirado, né, na vivência dos pescadores ali, e é uma história que traz um realismo fantástico. E como foi pensado esse enredo de vocês para homenagear o ex-presidente Sarney, na verdade, que também é um grande escritor, e trazendo essa história do Dono do Mar? Então, o Boi de Itapari já desenvolveu vários temas, né, Márcia? A gente já contou a história de Japiaçu, de Negro Cosme. Ano passado a gente trouxe a história de Maria Firmina dos Reis, né, através da literatura dela. Úrsula foi a primeira romancista brasileira, né, maranhense aqui no nosso estado. E aí a gente veio desenvolvendo, depois da toada de Úrsula, do ano passado, vamos desenvolver mais uma vez uma obra literária. A gente gostou muito de desenvolver porque é muito mais fácil desenvolver as toadas, né? Surge as frases, o repertório para a toada é muito mais empolgante também. E daí a gente, depois de alguns estudos, pesquisa entre 2 livros que nós tínhamos, né? Aí a gente decidiu mesmo desenvolver O Dono do Mar, por conta do cotidiano que é tratado no livro, né? na obra literária. E ela provoca muita inspiração, não é? Porque ela traz elementos muito fortes à obra. E aí vocês decidiram, não é? E aí começa aquele trabalho que é o trabalho interno, não é? De ver a toada. Quem faz? Quem escreveu a toada? Você diz que aparece uma frase e aí vocês constroem uma toada, mas como é que isso funciona, na verdade? São mulheres também que participam desse momento? A gente tem 2 diretoras dentro, né? Eu estou como presidente, mas o nosso criador das toadas que desenvolve é o Lucas Neto, né? Ele é o grande mente, assim, que lê a obra, lê o livro, aí envia para mim, daí eu releio, olha, está faltando isso, incrementa aquilo, porque, de fato, eu tive que ler várias vezes a obra para eu poder também ter essa correção na hora de desenvolver a toada. E foi um dos maiores desafios, escrever o Livro do Mar, porque é um livro muito místico, né? Apesar de tratar de uma vida cotidiana dos pescadores, tem muitos mistérios, muitas histórias. Então, a gente tem que saber entrelaçar muito bem numa toada. São muitos personagens, são mais de 130 personagens desenvolvidos no livro. E a gente saber exatamente aquele personagem que não pode faltar na toada, né? Como Kertite, né? Como Tom Cristório, não pode faltar.
Maria das Águas, não pode faltar. Então, são inúmeros personagens que a gente precisava trazer na toada. Além, é claro, dos personagens que já fazem parte, né, do Bumba Meu Boi. Ah, sim, além dos personagens. Assim, só para lembrar que a gente não se abre mão dos personagens, né, tradicionais. O alto do Bumba Meu Boi é algo que não se pode mexer na tradição da apresentação, né? A gente soma isso à história que a gente traz, né? Ou seja, tem o tema do boi esse ano, mas a gente não acaba destacando o alto do Bumba Meu Boi porque já é a tradição. A gente não mexe na tradição, né? Então, o alto do Bumba Meu Boi, as coreografias, né? Tudo são algo que já existe na apresentação do boi. Agora, no tema, aí sim, aí a gente na toada e a gente incrementa as coreografias, né? A gente vai incrementar, a gente incrementa Catirina também, vem com as roupas, né? Toda do tema, vem de azul, Pai Francisco vem também com uma rede de pescador, um chapéu de pescador. Adaptando para o romance. Adaptando para toda essa história, Márcia. É bem assim, agora é divertido, mas no início foi um desafio. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continua com esse papo bem legal com a Gláucia, que é presidente do Boi de Itapari. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a Gláucia Oliveira, presidente do Boi de Itapari. Você estava me falando no bloco anterior que no começo foi aquele desafio, mas depois se tornou algo que é bem divertido, né? Agora já está bem divertido, nós estamos nos arraiais, mas o desafio foi durante 3 meses, né? Começou em fevereiro. São quantos integrantes no total? A gente está em torno de 65, né? Entre índios, vaqueiros, índias, né? Catirina, Pai Francisco e uma orquestra aí de 15 músicos, né? Então, fora a diretoria? Fora a diretoria, a gente tem a diretoria aí de 12 pessoas, né? 3 pessoas, assim, bem engajadas mesmo, aí na frente de cumprimento de agenda, de horário, né? Então, a gente está nesse desafio de cumprir, graças a Deus, mais um São João, com bastante empolgação, com bastante apresentação. Mas a questão do desafio foi bem grande de fevereiro até maio, né? A questão da gente buscar o material adequado, buscar os canutilhos, as cores certas, né? E é uma busca de material onde tem a falta do material. Porque né? tudo tem que combinar com a história que vocês vão contar, com o enredo, né? Exatamente. Tem que ser nos mínimos detalhes mesmo. Nos mínimos detalhes, o desenho da indumentária a gente tem que fazer, né? Então, as indumentárias vamos falar de Tom Cristório, era um pescador. Sim. Então, é inevitável não trazer uma rede na roupa das índias, não trazer as cores do mar, a fauna, né? As cores da fauna. Então, a gente trouxe azul, trouxe verde, trouxe vermelho pensando nos guarais, trouxe laranja pensando no finalzinho da tarde. Então, assim, é uma imaginação muito fértil mesmo. Mas tem que ser para combinar com a obra. E é legal porque vocês também, a gente teve uma homenagem, aconteceu uma homenagem ao ex-presidente Sarney aqui na Assembleia, ele recebeu a medalha Manuel Beckmann na última semana. E vocês também estiveram aqui se apresentando para o presidente e não deixa de ser uma honra, não é? Poder Sim. mostrar para o criador da obra o resultado daquilo que ele pensou para o livro e que já virou filme, que agora é tema de um grupo de Bumba Meu Boi. Então, teve o filme, né, Márcia? Na verdade, eu não tive nem muita oportunidade de assistir o filme porque eu queria muito focar mesmo na obra, né? Foi um desafio estudar a obra, porque, na verdade, não foi uma leitura, foi um estudo, né, para desenvolver no Bumba Meu Boi. O primeiro Bumba Meu Boi, né, a contar a história, uma obra literária de José Sarney ainda. E para nós estarmos aqui no dia que ele estava recebendo a medalha Manuel Beckmann, foi uma honra, né? Nós queríamos, de fato, ter apresentado para ele realmente ter olhado todo, né, nosso trabalho. É uma honra para nós ainda, eu acredito que ainda vai ter essa oportunidade dele conhecer a toada, né, para ele realmente entender como foi tão grande o desafio trabalhar um livro e uma toada e uma música de 5 minutos. Com certeza ele deve ter amado, né? Ter sido homenageado com essa brincadeira que é tão importante, né? Isso Sim. que é o nosso patrimônio cultural e material do Estado. Aí você
A gente estava falando sobre o grupo de Bumba Meu Boi, que nasce numa região onde a matraca predomina, e você monta um boi de orquestra, que é um desafio também, né? O boi de orquestra ele se torna um desafio grande porque envolve muitos músicos, não é? E a gente sabe que acho que o ano todo no Maranhão os músicos são bastante requisitados. Sim. Te pergunto, tem mulheres na orquestra? Tem mulheres na orquestra, a gente tem a Aline, né? Atualmente a gente só está com ela na orquestra, mas soma, né? Está sempre dando uma opinião, ali está somando com a gente. E a gente está no comando do Diogo Amorim, né? E o Amós Melodia, que são nossos maestros, que vieram aí à frente para desenvolver o desenvolvimento dessa toada, o Dono do Mar. Eu pergunto porque a gente sempre conversa por aqui com as nossas entrevistadas e ainda há uma dificuldade de contratar mulheres, músicos, né? Em alguns espaços, elas, apesar delas estarem cada vez mais presentes em vários espaços, ainda Sim. existe uma diferença, né? Uma dificuldade de poder contar com muitas mulheres, né? Sim. E aí eu te pergunto, você presidente, não é? Uma mulher presidente, a gente sabe que é um paradigma que está sendo quebrado, não é? As mulheres estão cada vez mais presentes nessa brincadeira, no comando dessas brincadeiras. Em grupos de Bumba Meu Boi tradicionais, a gente tem Leila Naiva, tem a Nadi Cruz, tem a Concita, tem várias mulheres à frente disso. E para você, mulher, é um desafio no sentido da questão do gênero? Em algum momento você sentiu alguma dificuldade, algum preconceito, né, por estar no comando dessa brincadeira? Assim, dentre esses nomes que tu falou, né, são pessoas que têm experiência de longa estrada, né? Eu acredito que o boi de Itapari, com 9 anos, é o boi mais novo no comando de uma mulher. E eu nunca senti, nunca percebi nenhum tipo de dificuldade por eu ser mulher, né? Por eu ser mulher, de forma alguma, nunca houve nenhum tipo de preconceito, nunca percebi isso. Eu desenvolvo o trabalho e simplesmente acontece, vai fluindo, né? Eu nunca senti, Márcia, esse desafio por ser mulher. Nunca senti mesmo. Mas o trabalho de vocês reflete também na comunidade? Em relação a produção do material, tá. Vocês se reúnem não só para discutir o enredo, mas também tudo que é feito. Mostra pra gente aí o cocá, esse cocá, por exemplo. Tá. Então, esse cocá aqui... A comunidade são as mulheres, são as pessoas que fazem parte do grupo, das brincadeiras? Na verdade, Márcia, é o que acontece. O ateliê da gente funciona aqui em São Luís, né? Então, quem desenvolve realmente as indumentárias são os brincantes do boi. Bem legal isso, né? Aqui, hein? Imagina dançar. É bem leve, uma noite, né? É, bem leve. Para quem está acostumado, viu, gente? Então, quem desenvolve as indumentárias após o desenho, Márcia, são os brincantes, né? Então, tem a família dos brincantes que estão envolvidas, que fazem as roupas dos vaqueiros, que fazem o chapéu, que é desenvolvido o cocá. O cocá desenvolvido também, todo o material da gente é desenvolvido atualmente aqui em São Luís, né? Então, a gente já descentralizou lá de Panacoatira, né? Tem alguns brincantes de Panacoatira ainda que também ainda elaboram as indumentárias, mas tudo aqui em São Luís, atualmente. Mas quando a gente vai desenvolver, tem que vir alguma coisa que lembra a praia, tem que vir alguma coisa que lembra a areia. Então, é impossível a gente, né, não tem como desligar o desenvolvimento do boi de Itapari com o Panacoatira, mesmo estando aqui em São Luís, a gente não tem como desligar da memória do qual o boi nasceu lá em Panacoatira, né? Isso é outro ponto interessante, porque a brincadeira do Bumba Meu Boi, ela envolve toda a comunidade e existe a partir daí um aprendizado. Sim. As pessoas aprendem a cuidar da sua própria indumentária, da sua roupa, não é? Exato. É um processo que fortalece os laços, né? Com a brincadeira, os laços afetivos. Sim. Porque não é só chegar, ensaiar, pegar a roupa, vestir, se apresentar e ir embora, não. Não. É um envolvimento que começa lá, desde que se pensa o enredo, o tema, até a hora de pregar sua lantejoula, escolher a cor do, né? Porque o boi, a cada ano, ele tem um manto. Exato. A cada ano ele tem.
a gente chama esse manto de couro do boi, né? Que tem que ser bordado, né, Márcia? Todo Exato. ano tem esse desafio. E aí vamos bordar, porque a parte que mais demora do boi não é fazer aquele batalhão todo, é fazer o couro do boi. Demora bastante, então é tudo desenvolvido assim, pensando no tema, né? Então o tema desse ano foi o Dono do Mar. A gente teria que trazer Chita Verde, né? Que Chita Verde era a embarcação que desenvolve durante a trajetória inteira do livro. Tinha que trazer Chita Verde na roupa. A gente tem uma índia, né, que é desenvolvida pela Alice Delany, que é a índia que vem de verde. Ela vem representando Chita Verde na frente. Tem as outras índias guerreiras de azul, que vem trazendo o mar, né, ali destacando o mar, né, na trajetória do livro. Então, é tudo isso. A trajetória inteira do Dono do Mar, né, da toada, tá no batalhão. Né? Acho que essa organização já acontece, né, naturalmente, né? Já acontece, está nos vaqueiros. Tem que vir, Márcia, para poder a pessoa entender, né, onde que está o tema. O tema está espalhado no batalhão inteiro, desde Catirina, desde o boi, desde a saia do boi, que uma é azul e a outra é verde, né? Então está tudo ali distribuído no palco, né? Está tudo distribuído no palco. E a gente, assim, eu estou muito feliz em ter sido um tema assertivo, e a gente ter assertivo no sentido da gente ter acertado o tema e a toada no desenvolvimento, né? Então, foi um longo tempo de estudo e a gente trouxe realmente o que as pessoas entenderam, né? A gente buscou, né, apresentar o que a gente entendeu e que o público entenda também, né? Com certeza, é uma oportunidade também para levar o conhecimento, né? Para onde vocês se apresentam, há também esse objetivo de transportar o conhecimento por meio da música, por meio da toada, que é algo que o maranhense ama demais. E aí, como é que tu avalia assim, esse tempo no comando do Boi de Itapari? Então, é educativo também, né, Márcia? Eu posso te dizer que ao longo do tempo que eu estou à frente do Boi de Itapari, eu quero te dizer que é algo educativo. Eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram a toada Larravardieri e ligaram, sim, a história de Larravardieri, que foi Larravardieri em São Luís, né? Aí lembra, é só ouvir a toada que vai desenvolvendo e vai dizer, realmente tem aqui pontos da história de Larravardieri, de Japiaçu, e agora a história do Dono do Mar. Não deu para ler o livro, mas eu vou entender, eu vou buscar quem foi aqui, Kertite, na história. Eu acho que já suscita até a curiosidade, né? Faz com que, nossa, legal, que lindo esse boi, vou procurar saber mais, né, sobre o Dono do Mar. E Arraial, eu sei que ainda tem mais arraiais aqui, são 2 meses, o Maranhão tem, né, muita festa, não é só o mês de junho, não é? E a programação de vocês está geral? A gente está com uma programação bem vasta, né? Tipo assim, a gente ainda está aí com assim, mais ou menos mais de um mês ainda, né, para brincar, São João. Sim. Eu acredito que a gente ainda vai cantar muito Dono do Mar aí nos arraiais, né, cantar bastante e distribuir muita história aí de pescador também na toada. Certo. E para conhecer o Boi de Itapari, tem rede social, como é que a gente faz? Então, o Boi de Itapari, ele tem a página no Instagram, né, o Instituto Panacoatira, e também tem o Instagram do Boi, é Boi de Itapari. Lá vocês vão ver o dia a dia do boi, as nossas apresentações, a nossa agenda. Vão conhecer que depois do período junino ainda tem, né, a gente está o tempo todo em conexão com os brincantes, com todo o nosso desenvolvimento que a gente fez durante o São João. E é isso, né? É muita coisa ainda que tem para contar. É só isso, mais de muitas coisas, muitos detalhes. Como você falou, eu queria te agradecer pela presença, dizer que a gente está à disposição, desejar boa sorte. Eu não vou te perguntar se já existe um tema já pensado para o próximo ano, para não dar spoiler, mas desejo a vocês um excelente, né, São João, que nosso São João ainda tem mais dias aí pela frente. Márcia, eu quero te agradecer por esse espaço brilhante em poder dar esse espaço para mulheres, né? Tá destacando não só a história do Bumba Meu Boi, mas eu aqui falando, né, da nossa história literária, a história do nosso estado.
e ainda através do Bumba Meu Boi, que é algo que o maranhense tem, né, como algo que lhe representa, paixão, né? Lhe representa mesmo o Bumba Meu Boi. Então, muito obrigada, né? E é isso, eu estou aqui para falar do Bumba Meu Boi. Eu acredito que eu consegui falar um pouquinho, né, da nossa história, e o Boi de Tapari tem muito e uma longa história ainda para contar, que São Luís tem tanto história literária como história do nosso estado. Com certeza, inspiração não vai faltar. Obrigada novamente pela tua presença e obrigada a você que está acompanhando Toda Mulher pela TV Assembleia. Obrigada pela audiência. O Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe as reprises do nosso programa em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.